Bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Prova SERP. Meu nome é Kleber, estamos dando continuidade ao estudo das leis de Newton. E agora nessa aula nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Tá? Então, em essência, nós vimos a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton e alguns exercícios, aplicando essas leis. E agora vamos falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida como par ação e reação, ela diz o seguinte: a toda ação de uma força corresponde a uma reação com mesma intensidade, direção, mas sentidos opostos. Ou seja, o que quer dizer essa terceira lei de Newton? Olha só, eu estou apoiado no quadro, ok? Então, a minha mão, nesse momento, ela está exercendo uma força no quadro. Uma força que ela tem essa direção, tá? Tá na horizontal. E sentido, originando ali da minha mão e entrando no quadro. Esse é o sentido da força, ok? Como reação, a terceira lei de Newton diz que o quadro está exercendo uma força de mesma intensidade na minha mão, na mesma direção, ou seja, na direção horizontal, só que sentido contrário, do quadro para a minha mão, ou seja, é a reação, a força que eu estou aplicando, ok? Então essa é a essência da terceira lei de Newton. Essa figura representa, o contato entre dois objetos, por exemplo, duas bolinhas de bilhar, tá? Então a bolinha A e a bolinha B, elas, estão em contato. Então, pela terceira lei de Newton, ela diz que a bolinha A exerce uma força em B, tá aqui, ó, a força de A que exerce em B, horizontal, da esquerda para a direita, e como reação a essa força, a bolinha B exerce a força em A. Então, a força que B aplica em A. Mesma direção, mesma intensidade, mas sentido oposto. No caso da direita para a esquerda. É o par ação e reação. Ou seja, escrevendo de uma maneira matemática, a força de A em B, ela é menos a força de B em A. Mesma direção, mesma intensidade, o mesmo módulo, mas sentidos opostos. É importante a gente entender que essa terceira lei de Newton, nós vimos, na aula anterior sobre a primeira e a segunda lei, a classificação dessas forças. Tem uma categoria, que é forças de contato, como essa daqui, eu exercendo, uma força no quadro, é uma força de contato, mas também tem aquelas forças que é de ação à distância. E a terceira lei de Newton é válida também, ok? Por exemplo, aqui, representa dois ímãs, tá? O ímã A e o ímã B. E eles estão sendo, aproximados ali com os mesmos polos, polos de mesmo nome, polo sul. Então, ou seja, esses ímãs, eles vão se repelir, mutuamente, ok? Ou seja, é a terceira lei de Newton, ação e reação. O ímã A exerce uma força de repulsão no ímã B. A força que A exerce em B, é claro que a origem dessa força é a origem magnética, força magnética, ela é uma força de ação à distância, não precisa estar em contato, e como reação, o ímã B, ele afasta o ímã A também, com a força de mesma direção, mesma intensidade, supondo que os ímãs são idênticos, mas sentidos opostos, tá? Força que o ímã B gera em A, o par ação e reação, ok? Nessa figura aqui, a gente vai representar uma situação bem simples, tá? Onde temos um bloco, uma caixa de massa M, tá? Essa caixa de massa M, ela está apoiada numa superfície horizontal, numa mesa, por exemplo, tá? E ela está parada, tá? As forças que estão atuando nessa caixa
É uma força de contato em que a mesa está exercendo, né, sobre a caixa. Por exemplo, né, eu estou aqui em pé no chão, o piso está exercendo uma força de contato nos meus pés, de baixo para cima, né? Assim como a mesa está exercendo uma força de contato, a gente viu, né? Nós chamamos de normal essa força de baixo para cima na caixa. Mas também a caixa, ela tem uma massa M, então ela tem também a força-peso, devido à própria interação gravitacional, que aponta para o interior da Terra, ok? Agora vamos separar esse sistema para entender onde que está o par-ação e reação dessas forças, tá? Então aqui, ó, eu separei a caixa e separei a mesa, tá? E tem ali, né, a Terra, né? Porque todos estão ali na superfície da Terra, sob a interação gravitacional. Olha só, a força normal que a superfície, que a mesa exerce na caixa é N, e pela terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação. Como reação a essa força, a caixa também exerce uma força normal na mesa. Mesma direção na vertical, mesma intensidade, mas sentido oposto. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a reação da caixa sobre a mesa. A força de contato da mesa sobre a caixa e a reação de contato da caixa sobre a mesa. Ok? É importante lembrar que as forças de ação e reação, elas nunca estão no mesmo objeto. Elas estão em objetos, né, diferentes. Então, por exemplo, a força de ação está no bloco e a reação está na mesa. A ação do peso está no bloco e a reação está no interior da Terra. Isso é bem importante observar. Ok? Espero que tenha ficado claro essa parte, né, conceitual da terceira lei de Newton. Bom, eu escolhi um exercício que é do Enem, tá? Envolvendo a terceira lei de Newton. Se eu não me engano, esse exercício corresponde ao exame do Enem de 2018, tá? Mas não tenho certeza. E eu vou ler ele aqui no celular, porque o texto é um pouco grande e a gente economiza ali notação e tempo também, tá? Ele diz o seguinte, ó: em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros plásticos, carro A e carro B, né? Eles estão representados ali no quadro. Instalaram sobre eles pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco, né? Então tá aqui, né, a ventoinha, e tá aqui como se fosse uma vela de um barco ali. Eles vão fazer, né, alguns experimentos. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina, né? Então olha só, primeiro o carro A com a ventoinha direção à vela, e o carro B, a ventoinha está ao contrário, né? Ali, né? Ou seja, o movimento dela para, né, a direção que ela vai movimentar o vento, contrário ali da vela. Bom, a montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, né? Pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, né? De acordo que está aqui com as figuras, que foi o experimento de laboratório, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar, né, ficar permanente, ou seja, né, tá aqui as ventoinhas ligadas com um fluxo constante de ar, ok? E determinaram os módulos das velocidades médias, ou seja, eles determinaram, né, a ideia é quem que é a velocidade do carro A e quem que é a velocidade do carro B, tá? Usando esse experimento simples aí, para o mesmo intervalo de tempo, né? Por exemplo, se ficou 5 minutos ligado no carro A, também ficou 5 minutos a ventoinha ligada com fluxo permanente no carro B.
A respeito das intensidades das velocidades médias, ou seja, e do sentido do movimento do carro A, ele quer saber qual que é o valor das velocidades e o sentido do movimento desses carros, né? Os estudantes observaram que, ou seja, temos 5 opções e dessas 5 alternativas, qual que vai representar, né, a situação, ok? Olha só, claramente nós percebemos que trata-se ali de uma aplicação da terceira lei de Newton, ok? Vamos observar aqui, ó. Nessa situação do carro A, inicialmente ambos estão parados, estão em repouso, ok? A ventoinha vai ser ligada aqui, ó. Vai gerar o movimento de ar, tá aqui o fluxo de ar, ok? Essa massa de ar, né, ou seja, né, essa porção de ar vai empurrar a cartolina, ou seja, pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. A força com que essa massa de ar vai empurrar a cartolina também vai empurrar a massa de ar. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, se a gente fazer um diagrama aqui, ó, tá vendo? O ar vai empurrar a cartolina e, como reação, a cartolina vai empurrar o ar. Mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Ou seja, a força resultante vai ser nula, tá? Eles vão, né, anular simultaneamente. Se o carro ele está parado e a força resultante vai ser nula, você entendeu aqui pela terceira lei de Newton, nos elementos, a velocidade vai permanecer zero, ok? Bom, no carro B, a ventoinha ela tá, né, foi ali equipada, né, no sentido contrário, tá certo? Ela foi montada ali, né, de maneira que a hélice está sentido contrário. No momento que a ventoinha for ligada, né, ela vai movimentar o ar. Então, o carro vai empurrar essa porção do ar, né, essa ventoinha que faz parte do mesmo sistema do carro, ela vai empurrar o ar pela terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação. Mesma intensidade, direção, sentido oposto. Então, o carro vai empurrar o ar e essa massa de ar vai empurrar o carro. Mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Então, o carro empurra o vento e, como reação, o vento empurra o carro. E nessa situação, a velocidade, obviamente, é diferente de zero, ok? Então, o carro vai andar. Agora que a gente avaliou a situação, sabendo ali da terceira lei de Newton, tendo em vista, né, o conceito da terceira lei de Newton, facilmente nós conseguimos identificar quais das alternativas ali é a correta, ok? Então, olha só, todas que tiver velocidade de ar diferente de zero, tá vendo? Maior que zero, tá vendo? Ó, velocidade de A maior que velocidade de B, não corresponde à realidade. Nós já vimos, a velocidade é nula, ok? Então, todas essas aqui, ó, não corresponde à realidade. Aqui corresponde à realidade, seria a alternativa A, né? Então tá certo, velocidade do carro A zero, fica parado, e velocidade do carro B maior que zero, né? Então, a alternativa A seria a alternativa correta. Espero que tenha ficado claro esse exercício. Mais uma vez, né, quero destacar para vocês que típico, né, questão de Enem, tá? É uma questão para você pensar, interpretar, né, as figuras ou gráfico, tendo em vista o conceito. Espero que tenha ficado claro. Obrigado a todos e não esqueça de curtir o link abaixo do vídeo. Obrigado.